Brasil contra Camarões, essa vergonha provocada pela soberba do técnico Tite, que escalou em Copa do Mundo uma seleção reserva. O presidente eleito, em coletiva de imprensa na manhã dessa sexta-feira, informou que poderá viajar aos Estados Unidos ainda antes da posse. Não está no radar, porém, visita a China no mesmo período. Qual a avaliação que vocês fazem sobre essa decisão? Vanessa Martina Silva, com a palavra. Bom, primeiramente, eu quero dizer que é um erro a gente não começar falando da seleção brasileira, porque a gente acabou de sair do jogo, eu estou aqui até com a maquiagem completamente borrada, completamente desestabilizada. A gente esperava torcer e vibrar com o gol do Brasil, mas tudo bem. Discordo do Breno de que foi uma vergonha, etc. Acho que o Tite escalou um time e poupou os titulares, com razão. A gente tem aí uma Copa, enfim, toda para jogar, e se a gente podia poupar os titulares, ótimo. Afinal, nós temos 3 desfalques por conta de lesões. Então, assim, queria estar comentando futebol? Queria, mas vamos falar de Lula e política internacional. Bom, ir para os Estados Unidos é acertado, óbvio. Por quê? A gente está num contexto em que a gente queria estar discutindo apenas os ministérios do Lula, né? E teríamos críticas e etc., e muitas questões para debater. Mas a gente está num contexto em que a gente tem que realmente discutir a possibilidade de um golpe de Estado, a possibilidade de Lula, entre aspas, eu acho inviável, mas a possibilidade de Lula não tomar posse, porque nos grupos bolsonaristas, nas correntes antidemocráticas, a gente vê muito esse discurso. Então, primeiro, teve um acerto já da política externa do PT e do Lula em fazer um grande acerto internacional para que, tão logo o resultado eleitoral saísse, os líderes mundiais saudassem a eleição de Lula, comprovando a veracidade das urnas brasileiras. Bom, nesse sentido, a gente sabe, sendo latino-americanos, a gente queria até poder dizer outra coisa, mas sendo latino-americanos, nós sabemos que os Estados Unidos comandam todos os golpes que tem em nossa região. Ainda assim, não seria diferente com o Brasil. Então, muitas das análises que nós vemos desses, enfim, mesmo na grande mídia, muita gente diz que o risco de golpe é muito pequeno, porque Estados Unidos já reconheceram a vitória de Lula. Então, Lula ir lá conversar com Biden e tratar de temas da política internacional, mesmo antes da sua posse, é completamente bem-vindo. Eu acho que é um acerto da política internacional, de quem está coordenando essa área, porque nós precisamos do maior número de apoios internacionais e, infelizmente, os Estados Unidos estão sempre como o maior interlocutor, porque também é o maior adversário da democracia na nossa região. Nós vemos que vários governos democráticos caíram por ação dos Estados Unidos. Então, ter essa segurança de que isso não vai acontecer com Lula é muito importante. José Genuíno, com a palavra. Olha, eu acho que essa visita tem uma importância que o Brasil deve saber utilizar e se colocar. Mas isso, para o imperialismo, para os Estados Unidos, nada é feito sem intenções. O Brasil vai implementar, no meu modo de entender, uma política externa ativa e altiva, isto é, uma política externa soberana. E na relação com os Estados Unidos, existem 3 questões que são importantes e nós devemos pautar esse diálogo. Primeiro, o Brasil deve deixar claro no diálogo que a integração sul-americana é algo fundamental, porque a geopolítica mundial hoje se desenvolve com a formação de blocos regionais, blocos políticos, blocos econômicos, e o Brasil integra um bloco, que é a América do Sul, que é o subcontinente mais rico em petróleo, em água doce, em minério, em proteína animal e vegetal. E a Unasul é a forma organizada de projetar a integração sul-americana, com base na ideia de que a cooperação reina entre nós
países que integram a América do Sul, e a dissuasão é para fora. Isso tem um desdobramento, para deixar muito claro. Nós não vamos aceitar a política dos Estados Unidos de discriminar Cuba, Venezuela ou Nicarágua. Nós vamos respeitar o princípio da autodeterminação e o princípio da autonomia da política externa altiva e ativa. Segundo problema que eu acho que tem que estar claro, saiu notícia de que o Biden quer colocar novamente a possibilidade do Brasil dirigir uma espécie de MINUSTAH no Haiti. Para mim, isso é inaceitável pelo que representou de equívoco a operação militar no Haiti. O problema do Haiti não é de operação militar, o problema do Haiti é de políticas sociais, políticas públicas. Então, nós devemos ficar atentos a essa questão. E há um terceiro item que eu acho que vai estar no contencioso, é o acordo sobre a base de Alcântara. Para mim, isso não é qualquer coisa. Em se tratando de defesa nacional, e a guerra está mostrando isso, a guerra dos Estados Unidos e da OTAN contra a Rússia, é que o papel do espaço aéreo, o papel dos mísseis e o papel dos drones é fundamental em relação às novas táticas, às novas estratégias de guerra. Ao mesmo tempo, o Brasil deve deixar claro que ele vai ter uma relação multilateral num mundo que caminha para... É um multilateralismo, não é um país por si com o outro, é um multilateralismo com influências regionalizadas, e o Brasil deve ter muita ousadia, não só em relação à integração sul-americana, através da Unasul e da CELAC, como em relação aos BRICS, em relação a retomar essas negociações. Eu acho que o Lula deve se colocar como protagonista de uma diplomacia presidencialista, isso é muito importante. Nós não podemos achar que uma visita como essa se reduz a garantir a posse, a risco de golpe. Aliás, nunca se narrou tanto a possibilidade de golpe e de risco de golpe como se fosse uma espécie de tutelar a possibilidade da esquerda avançar no enfrentamento do desmonte que representou o governo Bolsonaro ao longo desses 4 anos. Portanto, eu acho que é uma visita importante, mas nós temos que ter clareza de como o Brasil vai defender seus interesses estratégicos diante do Império Americano. O Império Americano não joga nada em vão, e ele não é inocente nessas questões, principalmente em relação ao subcontinente da América do Sul e da América Latina em geral, porque é a América do Sul, Caribe, etc. Igor Felipe com a palavra. Boa noite, Breno. Boa noite, Genuíno. Boa noite, Vanessa. Então, dialogando com a Vanessa sobre o tema do dia, que é o Jogo do Brasil, de fato foi uma frustração, né? Mas, de certa forma, o Brasil jogou bem. Eu achei que teve uma boa partida, criou muitas jogadas e teve uma afobação de jogadores reservas que estavam ali na oportunidade de fazer um gol. E eu acho que o gol no final foi um azar. E tem que considerar, Breno, que todos os times que entraram já classificados no último jogo do grupo entraram com times reservas ou time misto. Porque a gente vive uma realidade de futebol de alto rendimento. Todos perderam. Então... Mas veja, a França não perdeu. O exemplo, né, que se segue, no futebol, o exemplo que se segue é aquele que é vitorioso, não aquele que é derrotado. Dá errado. Mas veja, Breno, vitorioso é quem está em primeiro do grupo. Desculpa. Breno, veja, é muito mais importante você entrar nas fases eliminatórias com o time inteiro, que é um jogo decisivo. Se você perder, já era, do que você colocar o time para um jogo que não vai ter relevância do ponto de vista da continuação da Copa do Mundo. Mas não é esse o tema. Então vamos lá. Sobre a visita do Lula aos Estados Unidos, eu acho que representa uma reinserção do Brasil na cena política internacional. Eu acho que a gente teve um dos pontos mais frágeis, medíocres da política externa, da política do Bolsonaro, foi a política externa, né? Especialmente pela relação subalterna com os Estados Unidos, especialmente com o ex-presidente Donald Trump. Então, o Lula tem que se apresentar nessa reunião com o Biden como um chefe de Estado, né? E recolocar o Brasil e apresentar as linhas gerais dessa reinserção do Brasil na cena política internacional.
eu achei interessante resgatar o que foi a política externa dos governos Lula, especialmente, que sempre teve uma relação, vamos dizer, de respeito com os Estados Unidos, mas, de certa forma, garantindo a margem para ter autonomia na sua política. Então, tinha uma relação ali, tanto com Bush, com Obama, mas que apoiava a Venezuela, apoiava Cuba quando isso entrava em questão. Teve um papel importante quando teve conflitos internacionais. Então, o Brasil, de certa forma, atuou ali no fio da navalha e foi uma política que é avaliada como muito positiva, né? Altiva e ativa. Então, acredito que, considerando que o Brasil vive um momento de instabilidade institucional, de questionamentos ao resultado das eleições, né? Que tem toda essa operação da extrema-direita a nível internacional. Essa reunião com o Biden, acho que tem um significado importante de recolocar as bases da política externa do Brasil. E eu acho que o Brasil tem que ter clareza de qual é o seu bloco prioritário e de quais são os seus interesses dentro de um novo projeto no próximo período, né? Então, a centralidade, acredito eu, é retomar a construção dos BRICS, que eu acho que é uma nova forma de se colocar nessa geopolítica dos blocos, como diz o Genuíno, é o fortalecimento do CELAC, o NASUL, que são instrumentos continentais da América Latina, que são importantes no sentido de fortalecer esse bloco, e também do próprio Mercosul, que eu acho que é um instrumento que no último período muito enfraquecido e que tem um papel importante no sentido de reposicionar o Brasil no cenário internacional como principal expressão tanto do Mercosul como de toda a América Latina e nessa articulação dos BRICS.